Olá, muito boa noite. É bom mais uma vez podermos estar juntos para ouvirmos aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. E eu convido você para abrir a palavra e antes de você ainda dormir, ouvir aquilo que o Senhor tem para lhe dizer. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntos até às 23 horas, 23 e pouquinho. Quero lembrar a você que nesse final de semana nós estaremos com o nosso culto presencial. Teremos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas, às 10h15 o nosso culto presencial e também transmitido, é claro. Também nós teremos o nosso culto às 18h30 presencial e também através da transmissão. Nós estamos caminhando para essa nova etapa, esperamos que tudo ocorra conforme o Senhor quer e direciona todas as coisas. Eu espero que você já esteja melhor preparado, já tomado sua vacina e melhor preparado para enfrentar essa pandemia em nome do Senhor Jesus. Claro que não é só vacina. Na verdade, o grande segredo é ter Cristo no barco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E como dizia a velha canção, e passou o temporal, em nome do Senhor nosso Deus. Nós queremos convidar você a olhar para Romanos, capítulo de número 6, verso de número 22 e 23, como está aí. Estamos falando sobre o tema que a gente tem trabalhado em Romanos, verso de número 22 e 23. Verso de número 22 diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero afirmar a você que estamos olhando para esse pequeno trecho da palavra de Deus, falando sobre o tema pecado, porque o salário do pecado é a morte, e nós estamos vendo durante esses dias que o pecado ele pode ser o patrão e ter o controle da nossa vida, mandar e desmandar em nós, controlar. Você já não tem mais quase que o controle da sua história, mas o pecado pode estar controlando a sua vida de tal maneira que você tem ele como seu patrão, seu empregador. Ou podemos ser o empregado. Sendo o empregado, nós não temos direito nenhum. Estamos sempre concordando com aquilo que o patrão quer. E o resultado final é justamente a morte, ou a produção é a morte. Como nós estamos olhando para esse texto, o primeiro ponto importante que eu quero olhar com você é a definição de pecado. John Wesley, que é o grande mentor da nossa teologia, diz que pecado é a transgressão voluntária de uma lei conhecida. Pecado é a transgressão voluntária da própria vontade de uma lei conhecida.
R. Armstrong afirma que o pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer seja em ato, em caráter ou em estado. E nós, de uma maneira mais simples, definimos que é tudo aquilo que a gente fala, faz, pensa, que desagrada a Deus, ou até mesmo nós omitimos. E então isso é pecado. E como nós já vimos, pecado como patrão ou chefe, o pecador como um empregado, faz aquilo que o chefe quer, e o resultado da produção é a morte. Olha, ontem nós começamos com um tema sobre os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais. Eles são chamados desta forma desde 590 depois de Cristo. O Papa Gregório é quem fez aí ou nomeou essa lista de pecados capitais. Não foi o padre que deu o início. O início foi, na verdade, no século de número 4, por Evarius Ponticus. Ele é que começou a questão dos pecados capitais, porque ele era ascetismo. Ele tinha um estilo de vida que abolia os prazeres completamente mundano e dedicava a disciplinar o corpo, a mente, como um trabalho espiritual. E os 7 pecados capitais depois, assim chamado por Papa Gregório em 540 a 604, justamente porque é o cabeça, o chefe, em latim, capto. Então, chamado de 7 pecados capitais porque são os cabeças, o chefe, o líder, é assim chamado, certo? E são vícios e transgressões humanas que dão origem a outros pecados, por isso que são chamados pecados capitais, que dão origem a outros pecados. E com isso, os pecados capitais seriam atitudes que afastam o ser humano de Deus. São as atitudes que afastam completamente o ser humano de Deus. E nós já vimos ontem pelo menos 3. E nós vamos continuar hoje. Nós vemos a luxúria, popularmente relacionado à busca excessiva pelo sexo. Também é um pecado ligado à paixão pelo poder, de acordo com a perspectiva de São Tomás de Aquino. Ainda a luxúria é se deixar dominar pelas paixões. Deixe-me perguntar, quando nós estamos vendo ali que o salário do pecado é a morte, talvez exista na sua vida alguns pecados que têm dominado a sua vida. Pode ser que esse seja a luxúria, mas em nome do Senhor Jesus, hoje é tempo de ser liberto. Como nós vimos no verso de número 22, eu vou voltar um pouquinho à tela, porque é importante. Agora, porém, libertos do pecado e transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora é um novo tempo em nome do Senhor Jesus, libertos completamente do pecado. Vamos voltar lá. Vimos então o pecado da luxúria ontem. E em segundo lugar, nós vimos aí a soberba, que também é conhecida como vaidade, está relacionada ao sentimento de superioridade. Não é nada fácil lidar com uma pessoa que ela se sente superior, soberba, e é o orgulho em excesso.
o narcisismo. Ela se acha melhor do que todas as pessoas. E esse é um outro cabeça, ou pecado capital, ou cabeça dos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que possamos ser libertos em nome do Senhor Jesus. Depois nós vimos também a preguiça, e é vista como pecado por gerar a procrastinação, a apatia, o desleixo. É uma polêmica de tal pecado está na sua origem, já que na sua época estava também ligado à melancolia, incluindo doenças como depressão, na época em que foi definido. Mas a melancolia fazia parte. E não existe nada pior do que aquela pessoa que deixa as coisas para depois, para amanhã, para resolver mais tarde. Ou, como nós vimos ontem, o famoso já vou, que nunca vai. Você já lidou com esse? O já vou, que nunca vai? Pecado da preguiça é outro cabeça dos pecados, por isso é chamado de pecado capital. Nós não vimos, mas o próximo é a inveja. A inveja. A inveja é o outro, é chamado também de pecado capital, porque é o desejo excessivo por tudo o que é de outra pessoa. E aí faz qualquer coisa por causa daquilo. É a inveja. E a pessoa invejosa ignora os seus próprios bens e cobiça uma vida que não é sua. Veja essa figurinha. Esse vermelhinho está aí e é figura vermelha justamente por causa da felicidade dos dois que estão aqui. Quero lembrar a você que a irmã siamesa da inveja é a comparação. A comparação é o primeiro passo para que a inveja aconteça. E a inveja é chamada de também pecado capital, porque é o cabeça de outros pecados. E como nós estamos vendo que o salário do pecado é a morte, que o Senhor nos livre deste pecado em nome do Senhor Jesus. O próximo pecado é a gula. O significado mais comum da gula é o consumo exagerado de comida e de bebida. O termo vem do latim glutire, devorar, engolir às pressas. É muito comum nós vermos pessoas que exageram tanto na comida que vão mudando completamente o seu físico. Não tem controle sobre a comida. Uma das coisas mais impressionantes quando você estuda a história de John Wesley é que ele jejuava 2 vezes por semana. O hábito do jejum, ele nos traz o controle do nosso corpo. É muito importante porque nós passamos não mais a ser dominados por aquilo que o corpo quer, mas nós dominamos. Após séculos ganhou também o significado de cobiça por ter sempre mais, mas não sentir satisfeito. Portanto, esse é um dos pecados, a gula. Ele está sempre querendo o consumo e o importante é termos o controle dos nossos desejos. E esse é outro cabeça, ou pecado capital, assim chamado, porque é um cabeça de outros pecados. Atrás dele vem outros pecados. Você deve conhecer alguém que ou come demais ou bebe demais e ele já não tem controle. Depois torna-se um vício, tanto comer quanto beber torna-se um vício. Não uma necessidade, mas um vício. Mudou completamente. Que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos estar livres, completamente livres, libertos, como diz o verso de número 22.
transformados agora em servos de Deus, libertos do pecado. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude, e que esse cabeça, por isso é chamado pecado capital, não venha ter domínio sobre a nossa vida. Precisamos manter o controle em nome do Senhor. Vamos para o próximo, eu tenho a certeza que você vai aprender mais um, é a avareza. O próximo pecado capital é a avareza. É o excesso de apego a bens materiais. Popularmente pode-se considerar como avarento um indivíduo pão duro, mas ele tem um apego muito forte aos bens materiais. É impressionante porque o Senhor nos ensina a dizimar e a ofertar na casa do Senhor. O dízimo, a oferta, é uma prática contra a avareza. Saber que quando eu oferto ou eu dou, eu estou trabalhando contra esse pecado capital, que é o apego excessivo aos bens materiais. E quando fala, não é só o dinheiro, eu pus a figura de um dinheiro aqui, uma pessoa abraçando o dinheiro, mas há muita gente apegada à sua casa, apegado aos móveis, apegado àquilo que tem, de tal maneira que ele não dá um passo para uma mudança nunca, porque ele está aprisionado. Apego de tal forma naquilo que ele tem, quero te dizer que você não pode levar para o caixão aquilo que você tem. Não tem jeito. E nós não podemos nos apegar. Esse é outro cabeça dos outros pecados. Nós nos apegamos e pessoas que não viajam para não deixar a casa sozinha. Eu nem sabia porque a casa ficar sozinha. Geralmente pessoa que não gosta de ficar sozinha. A casa, eu não sabia que ela não gosta de ficar sozinha. Estou brincando. É porque deixando a casa, alguém vai roubar, essa coisa toda. Nós ficamos tão apegados que então parece que não damos passos para uma vida diferenciada, porque está agarrado então aos bens. A ganância também é uma característica da avareza, já que a pessoa pode fazer qualquer coisa para conseguir o que deseja. Atitudes boas ou ruim. A ganância tem a característica da avareza. Por isso que está falando que a avareza é o cabeça, que a ganância faz parte desse pecado capital. E que nós possamos estar livres, libertos. O salário do pecado é a morte. E eu estou trazendo aqui as características do pecado, porque muitas vezes a gente diz assim, mas eu não peco, eu não matei, eu não roubei, eu não bebo, não fumo, então eu não tenho pecado. Eu estou apresentando aqui os pecados capitais, chamados assim, porque são cabeça de outros pecados, e talvez a avareza ou a ganância faz parte, o apego tão fortemente a coisas que nós não vamos levar. Nem a roupa que você vai usar no dia em que você for enterrado, é você que escolhe. Alguém pega, alguém entrega, alguém dá e acha que aquela é a roupa que você gostaria de ser enterrado. E quando a gente olha no caixão, por primeira vista, está tudo muito bem arrumado, mas possivelmente a roupa foi completamente rasgada por trás para poder colocar então na pessoa que está ali dentro do caixão. Nós não podemos levar nada. E a avareza é um dos pecados capitais que prendem as pessoas. E como prendem? A ganância, fazendo qualquer coisa para obter o bem, ultrapassando por cima da pessoa, querendo a qualquer custo. Que Deus nos livre e que possamos ser libertos
em nome do Senhor Jesus. Aqui, o outro pecado, e ele não é considerado como pecado na palavra de Deus, porque diz assim: irai-vos e não pequeis. Mas dentro dos pecados capitais, a raiva é a demonstração de ódio e desejo de fazer o mal para algo ou alguém. E quando a ira toma conta de tal maneira, não sei se você já viu uma pessoa irada e ela perde o controle completamente daquilo que está fazendo. O pecado é responsável pelos conflitos humanos ao longo da história. O problema da ira é que os conflitos humanos ao longo da história estão relacionados à ira, à raiva, o ódio desenfreado. E que o Senhor tenha misericórdia, que possamos ser libertos. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Porque algumas coisas vão provocar ira em nós. E a ira ela pode ser positiva no sentido de nós tomarmos uma posição diferenciada. Nós ficamos irados com aquilo e nós então queremos tomar uma posição completamente diferenciada. Mas ela pode se tornar um desejo de fazer mal a algo ou alguém a qualquer custo. A qualquer custo. A pessoa irada, ela perde o controle. E que Deus tenha misericórdia da nossa vida, para que não venhamos a perder o controle e sair desenfreados, demonstrando ódio, rancor, maldade. Que o Senhor nos livre e que possamos ser libertos ou libertados do império das trevas, libertos do pecado, e que o nosso fruto possa ser fruto para a santificação em nome do Senhor Jesus. Olha, em oposição aos pecados capitais estão as virtudes, e eu quero chamar a tua atenção, porque embora é apresentado os pecados capitais, lembre-se que o versículo fala do fruto, que o vosso fruto seja para a santificação. A ira, a virtude ao lado é a paciência. Paciência é uma virtude especial para aqueles que ficam irados. A inveja, a virtude é a caridade. Caridade é o ponto oposto justamente à inveja. A preguiça, ponto oposto é a diligência. Quando olhamos para a gula, o ponto oposto é a temperança. Quando olhamos para a soberba, o ponto oposto é a humildade. E quando nós olhamos para a luxúria, o ponto oposto é a castidade. Não sei se vai ser possível você enxergar daí, mas eu trouxe aqui uma pesquisa na internet, pecados versus virtudes. E eu achei legal porque em todas elas tem assim um antídoto. Orgulho, o amor a si mesmo, a busca de estima dos outros, o antídoto é modéstia. A inveja, o antídoto à caridade. A ira, o antídoto da paciência. A avareza, o antídoto é o despreendimento. A luxúria, o antídoto é a simplicidade. A gula, o antídoto, a temperança. A preguiça, o antídoto é a decisão. E que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos estar libertos do pecado. E que o nosso fruto seja esse fruto que está aqui em azul. Fruto para a santificação, as virtudes na nossa vida possa ser real. E que as pessoas possam conviver conosco, em que as virtudes na nossa vida
estão aparentes em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude e que nós, agora eu vou voltar aqui ao verso, não mude ainda aqui, ao verso 22. Agora libertos do pecado, agora transformados em servos de Deus, que nosso fruto seja para a santificação e, por fim, a vida eterna em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho a certeza que você pensará um pouco mais a respeito desse versículo em Romanos 6, 22 e 23. E não vai esquecer que, olha, o pecado é um péssimo patrão. E quando ele é o nosso patrão, nós ficamos desconfortáveis como empregados. E que a nossa produção é produção para a morte. Mas quando nós seguimos ao Senhor, Ele nos dá gratuitamente a vida eterna. E os nossos frutos são para a santificação em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, encerrando mais uma semana. Que bom, né? Nós podemos encerrar mais uma semana, estarmos prontos para começarmos mais um período, se Deus assim permitir, quando chega o final de semana e começamos a segunda, Deus nos permite começar novamente. Que beleza, né? Somos feitos aí para curtir os dias, as semanas, os meses, os anos, e aquilo que não funcionou, que não aconteceu durante o dia ou durante a semana, Deus nos dá uma semana seguinte, Deus nos dá um mês seguinte, Deus nos dá nova oportunidade. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que o nosso fruto possa ser para a santificação. Ó Deus, tira de nós, em nome de Jesus, ó Deus, qualquer pecado que possa se tornar cabeça de outros, como a luxúria, a soberba, a preguiça, a inveja, a glutonaria, a avareza, a ira, tira de nós. E que possamos ter frutos, ó Deus, para a santificação. Que a paciência, a caridade, o amor, a diligência, a temperança, a humildade, a castidade e a generosidade façam parte da nossa vida, em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Deixa eu dar uma passada aqui para ver quem está conosco hoje e dar um alôzinho em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão conosco. Cada dia tem aumentado mais, que bom. Dona Heloísa, um abraço, primeira sempre a chegar. Deus abençoe. Irmã Jean, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Dona Maria de Lourdes, Dona Cacilda, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor. Irmã Juliana, também a Rita, que o Senhor possa estar sobre a vida de vocês. Minha tia Terezinha lá de Souzas, em nome do Senhor. Também aqui a Maria de Lourdes Neve pede oração pelo seu esposo. Na segunda-feira ele vai fazer uma cirurgia de catarata. Se Deus quiser, ele vai estar enxergando tudo em nome do Senhor. Mãezinha querida, um beijo, que Deus te abençoe. Andréia, um abraço ao Fabiano. A minha tia Terezinha pede ali pelo Rodrigo, que está com suspeita de Covid. Tratamento em casa. Vamos estar orando, sim. Só suspeita por enquanto, mas vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Oração nunca é demais, pode ser de menos, né? Também a Aparecida Moraes, paz aí, o Jorginho, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. A Márcia,
A Márcia sempre está nos ajudando ali, viu? Também a Vilma, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Giovana, um abraço a vocês. Também a tia Cida hoje está conosco. Não dormiu cedo, hein, tia Cida? Falecida Moraes, hoje só não dormiu cedo. Maria Bueno, a paz, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Também, deixa eu ver quem mais que está aqui. A Juliana está dizendo que está gratidão a Deus por mais uma semana abençoada aqui. Verdade, a gente tem que sempre ficar agradecido. A Luzia Gomes, o netinho cada vez crescendo mais, hein, Luzia? Cada vez crescendo mais. Saudades, em breve vamos nos ver. Dona Cacilda pede oração pela família, pelos familiares, de todos os enfermos, claro. A Lourdinha, a mulher que tem rodinha nos pés. Deus te abençoe, Dona Lourdinha, em nome do Senhor Jesus. Cada um de vocês, que o Senhor possa guardar e proteger a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ver a historinha das bolachas. Eu vou orar para o final, tá bom? As bolachas, a historinha das bolachas. Diz assim, era uma vez uma moça que estava à espera de seu voo na sala de embarque de um grande aeroporto, esperando ali para que pudesse chegar e adentrar dentro do avião. Quando ela deveria esperar muitas horas, ou como ela tinha que esperar muito tempo ali, ela resolveu comprar um livro para matar o tempo e comprou também um pacote de bolachas. Sentou-se numa plataforma, na sala VIP do aeroporto, para que pudesse descansar e ler em paz. Ao lado sentou-se um homem. A moça então colocou o pacote de biscoito em cima da mesa, entre ela e o homem. E quando ela pegou a primeira bolacha, o homem também pegou uma. Ela se sentiu indignada, porque aquele homem pegou a bolacha sem menos falar com ela, que era dona daquele pacote. Mas achou que ele era um cara de pau e se sentiu bastante ofendida. A cada bolacha que ela pegava, o homem também pegava outra bolacha. Continuava, não parou. E deixava ainda mais indignada e não conseguia reagir de forma alguma com aquela situação. Veja só, quando restava apenas uma bolacha, ela pensou: o que será que este abusado vai fazer agora? Então o homem dividiu a última bolacha com ela, pegando metade e deu a ela metade. Aquilo era demais, não aguentou. Talvez a ira chegou no limite. Ela estava bufando de raiva. Então ela pegou o seu livro e as suas coisas e se dirigiu ao local de embarque. Quando ela se sentou confortavelmente numa poltrona, já no interior do avião, olhou dentro da bolsa para pegar uma bala e, para sua surpresa, o pacote de bolacha estava lá, ainda intacto, sem abrir, fechadinho. Ela sentiu tanta vergonha, só ela percebeu que estava errada, porque ela que estava pegando a bolacha do outro homem e comendo junto com ele. E ele ainda dividiu a última bolacha com ela. E já não tinha mais tempo para que ela pudesse explicar e pedir desculpa. Mas, refletindo um pouquinho, quantas vezes nós é que estamos comendo a bolacha dos outros e não temos consciência disso? Há quem proceda de forma muito diferente do que nós gostaríamos. Isso tira a nossa calma e nos dá a impressão de que ninguém faz nada certo. Olha, quero te chamar a atenção, que você possa observar melhor. Talvez as coisas
não sejam exatamente como você pensa. Não pense que o que não sabe sobre as outras pessoas. O que passou, já passou. Não tem o que fazer. Aquela mulher estava pensando que aquele homem estava pegando a bolacha dela, quando ela, na verdade, é que estava pegando a bolacha dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que, através dessa historinha, você possa pensar um pouquinho antes de ficar irado, bravo com alguém ou com alguma pessoa. Olhe para você primeiro antes de criticar o outro. Que Deus te abençoe, um excelente final de semana e espero você domingo, 10h15 ou 9 horas, 9 horas na Escola Bíblica, 10h15 no nosso culto e 6h30 da tarde, 18h30. E até mais!